Dizem que toda montanha guarda segredos, mas e se ela guardasse os seus? Essa é a história de Celeste, um jogo sobre subir uma montanha e descer fundo dentro de si. Nesse jogo, a gente controla a Madeline, uma garota que decide subir uma montanha, por um motivo que nem ela mesma sabe direito. No começo do jogo, ela ainda tá tentando se encorajar. Sabe quando você fala pra si mesma, dessa vez vai? Então. Aí ela conhece uma velhinha, e essa senhora começa a zoar a Madeline na maior tranquilidade, dizendo que ela não vai conseguir subir a tal montanha celeste. Porque além de ser uma escalada surreal de difícil, essa montanha tem a audácia de mexer com a sua mente, tipo um psicológico modo hardcore, fazendo você ver coisas bem estranhas. O próximo personagem que a gente conhece na subida é o Theo. Ele tá ali na montanha só curtindo a vibe, tirando umas fotos meio hipsters porque achou o lugar, nas palavras dele, da hora demais, mas tem um motivo fofinho também. O avô dele dizia que a Montanha Celeste era um lugar incrível, importante, que mudava a vida das pessoas. E o Theo acreditou nisso, ou pelo menos ficou curioso. Enquanto a Madeline segue escalando, ela começa a trombar com uns memoriais bem sinistros. São homenagens para pessoas que também tentaram subir a Montanha Celeste. E, bom, não conseguiram. Gente que literalmente ficou pra trás. E não só no sentido físico, se é que você me entende. Toda essa primeira parte da montanha parece uma cidade fantasma. Um lugar que já teve vida, movimento, talvez até esperanças. Mas agora, vazio. Só ela, neve e o vento julgador. A Madeline até resolve tirar um cochilo perto de um desses memoriais, o que já é meio arriscado. E é claro que esse cochilo dá ruim, né? Ela começa a ter uma visão. Uma versão dela mesma aparece, só que sombria e tensa. Essa outra Madeline basicamente vira pra ela e fala: "Você não vai conseguir. Desiste, garota." Mas a Madeline retruca, firme: "Eu vou sim. Eu prometi pra mim mesma. E quando eu prometo, eu cumpro." É aquele momento onde a gente percebe, essa montanha não é só pedra e neve. Ela cutuca tudo que você guarda lá no fundo. Depois de passar por umas nevascas meio traumáticas, a Madeline dá de cara com um japonês estranho. Tipo, muito estranho. Ele é o Sr. Oshiro, dono de um hotel completamente abandonado no meio da montanha. Só que assim, o cara é um fantasma. Literalmente. Um gerente morto, educadíssimo, mas claramente surtado. E ele fica tentando convencer a Madeline de que o hotel ainda tá funcionando, que é um lugar incrível. 5 estrelas. Mas mano, o lugar é pura decadência, cheio de entulho, poeira e trauma flutuante. Dá nem pra confiar no café da manhã. A Madeline educadamente finge que acredita. Mas quem aparece de novo pra jogar a real? Sim, ela, a Madeline. E ela não mede palavras. Ela vira pro fantasmão e solta tudo. Que o hotel é horrível, que ele tá preso no passado, que tá tudo acabado. O nosso japonês favorito quebra, tipo, real. Dá pra sentir o coração fantasma dele se partindo. Ele fica tão triste, tão esmagado pela própria negação e arrependimento, que acaba virando um monstro. Um monstrão de raiva, culpa e tristeza. Porque no fundo ele era só uma alma perdida, preso num lugar que ele tentava forçar a ser bom, mesmo que já tivesse desmoronado faz tempo. É tipo um loop eterno da negação, e Madeline tá bem no meio disso tudo, sem saber se ajuda ou foge. Ele persegue ela e tenta matar ela, mas obviamente não consegue. É aí que a Madeline reencontra o nosso querido Theo. E juntos eles sobem num daqueles bondinhos que parece mais velho que o trauma da Madeline. No começo tá tudo bem, quer dizer, mais ou menos. A Madeline começa a ficar nervosa, dá pra ver que ela tá suando frio e segurando a barra literalmente e emocionalmente. Mas o Theo tá ali, todo tranquilão, tentando ajudar, jogando aquele charme de apoio emocional, e por um instante parece que sim, ela tá voltando ao normal. Até que a Madeline aparece. De novo. E essa rainha do caos trava o bondinho no meio do caminho. E pra piorar, o Theo com toda a sutileza de um tijolo tenta consertar a alavanca e, adivinha? Estraga tudo. Resultado? A Madeline entra em pânico. De verdade. Um ataque de ansiedade pesado e nesse momento o jogo para. Tipo, ele não quer só mostrar uma cena, ele quer que você sinta. O Theo mostra que tem um coração de ouro. Ele ensina pra Madeline uma técnica de respiração usando uma pena. Isso mesmo, uma peninha flutuando no ar, representando o equilíbrio entre o caos e a calma. Ele diz que ela precisa manter a pena estável, como se fosse sua mente. E ali naquele bondinho preso, em meio ao medo e à dúvida, algo muda. Porque a gente começa a perceber que essa montanha é só o reflexo do que a gente sente por dentro. Enquanto jogamos, a gente também se frustra, se estressa, se enche de ansiedade, porque errar é fácil, cair é constante. Mas a gente continua. Por quê? Porque a força de vontade grita mais alto. Porque no fundo a gente acredita que vai conseguir. E chega um momento no jogo e na vida que tudo se equilibra. E quando a gente alcança o topo, a gente olha pra trás e pensa: valeu, cada queda, cada respiração, cada tentativa. E depois de um tempo, as coisas mudam. Do nada, a Madeline é puxada para dentro de um espelho, um lugar totalmente distorcido, escuro e assustador, cheio de criaturas bizarras que começam a perseguir ela sem nenhum descanso.
A montanha já era difícil, mas agora parece que virou um pesadelo constante. E ali, cercada pelo grande medo, ela chega em uma conclusão que a melhor forma de continuar sem muita dificuldade é se livrar da pior parte dela, a Madeline, de uma vez por todas. Apagar essa parte dela e eliminar tudo que ela vê como ruim. O medo, a insegurança, a raiva, mas a Madeline não aceita isso. Ela diz que a Madeline não vai conseguir sozinha, e que o caminho não é lutar contra si mesma, mas aceitar. E a Madeline não escuta, ela insiste em rejeitar, força tanto essa negação que acaba caindo ali da montanha. E volta pro começo, mas agora tudo parece diferente. Não é a mesma coisa do início, aconteceu alguma coisa, o que rolou. Bom, agora é um lugar que não tem mais monstros, nem escuridão, é só um lugar pacífico, um lugar verde e vivo. A montanha por um momento mostra o seu lado mais calmo, como se ela dissesse que, você ainda tá aqui. Vai lá, continua. E ali, entre flores e silêncio, a Madeline encontra aquela velha idiota novamente. A mesma senhora que zombava dela no começo. Agora ela parece mais sábia, menos julgadora, eu acho. A Madeline começa a entender que talvez o único jeito de realmente seguir em frente seja parar de lutar contra si mesma. E aceitar a Madeline, integrar o que antes ela via como fraqueza. E é claro que isso não acontece sem um grande conflito. Mas as duas se enfrentam, palavras duras são trocadas, e no fundo as duas querem a mesma coisa, e é chegar no topo. A Madeline finalmente entende que a Madeline não vai desistir. Por mais quebrada que ela esteja, ela prometeu para si mesma que ela continuaria. Então elas se juntam, não como inimigas, mas como parte de um todo que finalmente decidiu subir a montanha juntas. E é aí que elas finalmente conseguem subir a montanha juntas, unindo poderes, coragem e enfim. Uma coisa muito interessante nesse jogo é que a Madeline luta contra a depressão, e isso reflete em toda a dificuldade do jogo. E enquanto ela luta muitas vezes, ela acaba parando sua caminhada para ajudar os outros. E nesses momentos a Madeline fica meio frustrada, pois com tudo que a Madeline vem sentindo, ajudar os outros pode resultar numa piora para ela. E durante o jogo a Madeline faz várias reflexões interessantes e o jogo fica ainda mais fácil quando ela consegue superar o que sente e finalmente faz as pazes com ela mesma. Esse jogo acaba sendo não só algo divertido e frustrante de jogar, mas também um espelho, um reflexo direto da nossa vida. Convenhamos, a gente também tenta subir montanhas o tempo todo, só que as nossas são invisíveis. São dias ruins, inseguranças, ansiedade, medo de falhar. A diferença é que em Celeste essas emoções viram fases, desafios reais. E cada morte, cada queda, cada tentativa tem um propósito. No começo a gente joga achando que é só mais um jogo de plataforma difícil, mas depois de um tempo a gente percebe que tá sentindo o peso de prometer algo pra si mesma, sentindo a frustração de não conseguir, mesmo tentando de novo e de novo, sentindo o medo de falhar, a vergonha de não ser perfeita. A Madeline é uma personagem simples, mas ao mesmo tempo ela é todos nós. E a Madeline? Aquela parte que a gente esconde, que fala que a gente não é suficiente, a voz interna que sabota, que grita quando a gente tenta sair da zona de conforto. E o jogo não diz que ela é vilã, diz que ela também precisa de cuidado, de aceitação. Porque tudo isso que a gente rejeita, que finge não sentir, também é a gente. No final, Celeste não quer que você derrote a sua parte ruim. Ele quer que você abrace ela, que você entenda que a dor, o medo, a ansiedade fazem parte da subida. E quando a gente finalmente chega no topo, no jogo ou na vida, percebe que não foi só o destino que importava, foi o caminho. É sobre persistir, mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. É sobre ser gentil consigo mesmo, mesmo quando você sente que não merece. É sobre aceitar quem você é, por inteiro. Celeste é pixel, é música, é gameplay difícil, mas também é um abraço silencioso, é uma conversa com o nosso lado mais humano. Então se você tá passando por um momento difícil, lembra que não tem problema cair. O importante é continuar subindo, mesmo que devagar, mesmo que chorando, mesmo que com a Madeline do lado dizendo que você não vai conseguir. Porque uma hora você chega lá, e quando chegar você vai ver, valeu a pena.